Olá, vamos acabar de acabar? Muito bem. Hoje nós vamos ver o término, tá? Não o término geral, mas o término para a prova da UFMG, que é o Teorema de Arquimedes, que também é um conceito que está associado a empuxo, tá? Então, Arquimedes, tá? É um cientista que viveu na antiguidade, tem várias é, indicações aí na história da presença de Arquimedes em diversas partes do conhecimento científico, né? Ou se você fizer um estudo sobre a vida dele, você vai ver que ele foi muito profícuo, né? Ele teve várias situações em que ele vai aparecer como protagonista, algumas, né, os cientistas até colocam em dúvida se é verdade ou não, tá? E uma das situações que é contada, que você vai ouvir isso daí, que muita gente utiliza, às vezes nem sabe por que, mas conta, é o caso que Arquimedes ele foi convocado pelo rei, né? Ele era um dos chefes de ciência do rei e ele foi convocado porque o rei havia mandado construir, fabricar, né, uma coroa pelo ourives. Então ele entregou uma quantidade de ouro para o ourives e falou assim: olha, eu quero que você pegue esse ouro e faça uma coroa para mim. Então imagina uma coroa só de ouro, tá? Então o ourives foi e entregou. Quando o rei pegou a coroa, ele ficou em dúvida se aquela coroa realmente era feita toda de ouro ou se o ourives havia misturado uma certa quantidade de prata naquele ouro para poder construir, fabricar a coroa. Tá? Então você imagina o seguinte: é como se o rei tivesse dado, vamos supor lá, 300 gramas de ouro para o ourives. O ourives entregou uma coroa com 300 gramas. Teoricamente, se você analisar em termos de massa, você não pode falar nada. Se eu entreguei 300, estou recebendo 300, está tudo bem. Só que cada substância, a mesma massa de uma substância, apresenta volume diferente, né? É isso que nós chamamos de densidade. A densidade do chumbo, por exemplo, é diferente da densidade do algodão. É por isso que 1 quilo de chumbo vai ocupar um espaço pequeno. 1 quilo de algodão vai ocupar um volume muito grande. A massa é a mesma, mas os volumes são diferentes. Então o rei propôs para Arquimedes: olha se nessa coroa aqui tem só ouro ou se tem prata misturada nela. E Arquimedes foi quebrando a cabeça, quebrando a cabeça, quebrando a cabeça e não chegava a uma solução. E dizem que naquela época, né, era muito comum as pessoas irem para casas de banho, tomar banho, né? Era um espaço público e eles ficavam naquelas casas de banho. E diz que Arquimedes, no meio lá e tudo, tomando banho, ele percebendo o corpo dele afundando e tudo, veio a iluminação lá, né? Aquele insight, e ele descobriu como fazer para descobrir se havia coroa ou não. E conta a história que ele ficou tão empolgado que ele saiu nu pelas ruas de Siracusa da cidade, gritando Eureka, Eureka, que em grego significa descobrir. Tá? Então é essa a história em si. Mas qual foi a sacada de Arquimedes? Imagina aqui, ó, você tem um recipiente cheio de um líquido, tá? Cheio de líquido. E, de repente, o que você vai fazer? Se o recipiente estiver completamente cheio, é impossível você colocar qualquer coisa aqui dentro sem que não entorne uma quantidade de água. Né? Então, se você pegar aqui, né, vamos considerar água só para ficar mais fácil o entendimento. Você tem aqui um recipiente cheio de água. Você vai colocar um objeto aqui dentro. Se você coloca um objeto aqui dentro, esse objeto, ele quando entrar, uma quantidade de água vai cair. E que quantidade de água que é essa? É a quantidade que corresponderá ao volume do objeto. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, quando o objeto entra aqui, cai uma quantidade de líquido. Então, a sacada de Arquimedes foi essa: olha, se eu pegar a coroa, se eu pegar
200 gramas de ouro e colocar dentro da água, vai cair uma quantidade de água. Essa quantidade corresponde ao volume de ouro que eu tenho. Tá? Então, se eu pegar as mesmas 200 gramas de alguma coisa e colocar lá dentro, se não cair um volume de água igual ao volume dos 200 gramas de ouro que eu coloquei, aquela coroa não seria de ouro. Tá? Então volta lá, 300 gramas de ouro é o que o rei entregou para a Ourives. A coroa pesa 300 gramas. Então o que ele fez? Pegou 300 gramas de ouro, colocou dentro do recipiente completamente cheio de água. Caiu uma quantidade de água que correspondia ao volume de água. Quando ele pegou a coroa e colocou lá dentro, o volume que caiu não era igual. Então quer dizer que a coroa não era feita só de ouro. Tinha uma outra coisa ali além de ouro, para o azar do Ourives. Tá? Mas aí tem mais um detalhe. Arquimedes percebeu que quando ele colocava o objeto aqui dentro, esse objeto sofria a ação de uma força exercida pelo líquido para cima. Você já deve ter feito isso, todo mundo já tentou pegar uma bola e afundar dentro de uma piscina, em um lago, qualquer coisa assim. Você pega a bola, por mais força que você tente, você solta a bola volta. Ela sempre retorna à posição inicial. Por que que isso acontece? Porque existe uma força puxando ela para cima. Tá? Pensa num navio. Quantas toneladas um navio tem? Teoricamente, aquele navio era para afundar. O peso dele é muito grande. Então era para ele afundar. No entanto, ele se mantém flutuando na superfície. Por que, que ele se mantém na superfície? Porque ele tem o peso dele para baixo e tem uma força exercida pela água para cima. É isso que permite que ele fique flutuando. Um avião, quando o avião está voando, ele fica lá no ar, né? Um pássaro fica no ar porque o peso dele está puxando ele para baixo. E, no entanto, ele flutua ali, ele mantém-se voando, por quê? Porque tem uma força aqui para cima. Tá? Então, essa força para cima é uma força que na água, tá? A água exerce para cima e no ar é o ar que exerce para cima. Essa força vertical para cima, ela é chamada de empuxo. O empuxo é a força, tá? Que o líquido ou fluido ou gás, né, vão exercer sobre o corpo quando ele está mergulhado neste meio. Então, aqui, ó, quando você colocou esse corpo aqui dentro, ó, uma parte da água entornou. Por quê? Porque essa parte que está submersa ou imersa, submersa ou imersa, essa parte, ela está ocupando o lugar do líquido, ela está deslocando o líquido. Quando o líquido é deslocado, ele entorna. Tá certo? Então, no caso, quando você fala submerso ou imerso, tá? Ele está debaixo da água. Quando você fala emerso, tá? Ele está acima da superfície da água. Então esse corpo aqui, olha, ele tem uma parte emersa, que é a parte de cima, e uma parte submersa, que é a parte de baixo. Tá? Por que ele flutua? Tá? Por causa do empuxo anular o peso. Tem o peso para baixo e o empuxo para cima. Tá? Vamos pensar só no empuxo.
só no empuxo. Então, o teorema de Arquimedes diz isso, tá? Todo corpo mergulhado em um líquido em equilíbrio sofre faltou aqui, ó, uma força aplicada pelo líquido verticalmente para cima. Como que essas forças surgem? Lembre-se, pressão, né? A pressão hidrostática é densidade do líquido, gravidade, vezes a profundidade. Quanto mais fundo o objeto está, maior a pressão. Quanto mais próximo da superfície, menor a pressão. Ele vai descendo no líquido, a pressão vai aumentando. Então, aqui no caso, olha, eu fiz aqui uma representação estereotipada aqui, só de alguns pontos, só para poder você entender. Observe agora, essa aqui é uma pressão que está sendo exercida nesse ponto. Na mesma direção, tem uma outra pressão no sentido contrário. Está fazendo isso aqui, ó. Tá? Como esse ponto está mais baixo, a pressão é maior. Esse ponto aqui está mais acima, a pressão é menor. Na mesma direção, tem uma pressão de baixo para cima maior, porque ela está mais embaixo. Agora, observe que aqui, ó, os dois pontos estão na mesma posição. Então, a pressão é igual. Então, se você tem uma pressão aqui e outra aqui na mesma profundidade, uma pressão anula a outra. Tá certo? Se tem isso daqui, a de baixo vai ser maior do que a de cima. Então aqui você teria o seguinte, olha, se você pega essa e essa, um anula o outro e sobra uma força para lá. Ó. Essa e essa, esse tende a anular esse e a subtração, o resultado fica aqui, ó. Esse daqui anula esse e sobe um tanto para cima. No final, se você pega aqui, ó, você vai ter essa força aqui, ó, anulando essa. E sobra só a força para cima. Então, o vetor resultante vai ser esse resultado aqui. É o resultado de todas as resultantes das forças que são produzidas pela pressão exercida pelo líquido. Então, quando você joga lá e faz a decomposição das forças, as horizontais, uma para lá, uma para cá, uma anula a outra e sobra uma para cima. Olha aqui, todas elas estão para cima, tá? Todas elas estão tendendo para lá. Então, as horizontais se anulam, porque você pega essa e essa, ela decompõe uma parte horizontal para lá, uma horizontal para cá, uma anula a outra. Agora, essa daqui, ó, vertical para cima, todas vão estar desse jeito, todas vão ter o mesmo sentido. Então, elas somam. Então, é por isso que me dá essa resultante do empuxo para cima. Tá certo? Então, o teorema de Arquimedes diz isso, que existe uma força exercida pelo líquido verticalmente para cima, sempre sobre um líquido mergulhado em um líquido, vai haver uma força verticalmente para cima exercida pelo líquido sobre o corpo. Então, peguei a bola, coloquei dentro d'água. O líquido tende a apertar a bola de tudo quanto é jeito. A resultante é somente uma força vertical para cima. Essa força é um empuxo. E tem ainda uma outra sacada que foi o seguinte: o valor desse empuxo, o valor dessa força resultante é sempre igual ao peso desse líquido que entornou. A quantidade de líquido que é deslocada, a quantidade de líquido que é derrubada, que é derramada quando você coloca o objeto dentro do líquido, não importa se o objeto vai ficar na superfície ou no fundo, sempre a quantidade que cair é igual a quantidade que cair tem uma massa. A massa desse líquido, se você multiplica pela gravidade, você acha o peso. O peso desse líquido é igual ao empuxo. Então presta atenção. Peguei o objeto, coloquei dentro do líquido.
Ele pode ir para o fundo ou pode ficar com uma parte na superfície. Sempre fica uma parte na superfície, uma parte de baixo da superfície e outra parte em cima. Pega uma folha de isopor, coloca sobre uma piscina. Vai ter uma pequena parte da folha de isopor debaixo da linha d'água. Tá? Sempre tem que haver uma parte submersa. Para quê? Para produzir o empuxo para anular o peso, senão o corpo não flutua. Então, no meu caso aqui, a parte que está debaixo da linha d'água, para estar naquele local, ela tem que tirar a água do lugar, tem que deslocar. Pode não entornar, né? Você pode ter uma piscina, por exemplo, não está completamente cheia. Então a pessoa entra dentro da água e fica com a água até aqui. A volume dela que está abaixo aqui fez com que parte da água subisse. Tá? É o volume submerso. É o volume que está sendo deslocado. Então aqui, olha, quando eu coloquei essa esfera aqui, ó, essa parte aqui de baixo está imersa, está submersa. Então, para ela ficar submersa, uma parte do líquido tem que ser deslocado. Então foi deslocado para cá. Se você calcular o peso desse líquido, o peso desse líquido é igual ao empuxo que está sofrendo aqui. Essa força é empuxo para cima é igual ao peso do líquido que está aqui. Tá certo? Então, no caso, o que você vai ter? Você vai ter o seguinte, ó, o empuxo é igual ao peso do líquido. Mas o que é o peso do líquido? É a massa do líquido vezes a gravidade. Massa do líquido é massa vezes gravidade. Você já aprendeu isso. Só que tem um detalhe. Olha aqui, ó. O líquido tem uma densidade. A densidade do líquido é massa do líquido dividido pelo volume do líquido. Então, se eu multiplico aqui cruzado, ó, vai ficar massa do líquido é igual a densidade do líquido vezes o volume do líquido. Então, você vai ter que o empuxo é igual massa do líquido é a densidade do líquido, volume do líquido, vezes a gravidade. Só que tem mais um detalhe. Que volume que é esse daqui? Esse volume aqui é o volume que está debaixo da linha da superfície do líquido. É o volume que está submerso, é o volume que está imerso. Então você vai ter o seguinte: o empuxo é a densidade do líquido, o volume imerso do corpo vezes a gravidade. Essa expressão vai permitir que você determine qual é o valor do empuxo que está atuando sobre o corpo. Tá? Se ele te der essa massa aqui desse líquido, multiplica pela gravidade, você acha o empuxo. Se você não tem, você pega aqui, ó, densidade do líquido, essa parte que está submersa e a gravidade. Você acha o empuxo. Lembre-se, empuxo é força. Força tem como unidade Newton. Tá? Então, Newton é que vai te dar a unidade de empuxo. Então, aquilo que você estudou nas leis de Newton vale aqui para o empuxo. Tá certo? Então, isso é a primeira parte que é importante você lembrar. Tá? Muito bem. Então, olha, qual que é a principal aplicação para o empuxo? Seria na navegação, né? Você teria aí os barcos, né, flutuando nos oceanos, né? A maneira como você vai estipular para o submarino afundar, manter uma linha reta ou subir, né, emergir, um avião, né, ou um pássaro voar. Então, tudo isso está associado às condições de flutuação. Para um corpo flutuar, tá? E se flutuar aí não é pairar no ar, mas flutuar na água também,
tá? Vai depender do peso desse objeto e do empuxo, tá? E, como consequência, vai depender também da densidade do material, né? Então, no caso aqui, olha, nós temos três situações aqui que eu estou usando líquidos como referência, tá? Nessa condição aqui, olha, o objeto foi para o fundo do recipiente, quer dizer, você soltou o objeto e ele foi direto para o fundo. Seria como se você soltasse uma pedra na borda ali do lago. Ela vai direto para o fundo, tá? Nesse caso, por que ela cai? Porque o peso é maior do que o empuxo. Tá? Então, o peso sendo maior do que o empuxo, esse corpo vai ter uma aceleração para baixo. Ele cai aceleradamente para o fundo. Ele vai direto para o fundo. Tá? Se ele está flutuando no interior do líquido aqui, ó, você vai ter que o empuxo é igual ao peso. Tá? É igual ao peso. Nesse caso aqui, ó, observe que o objeto já está lá em cima. Mas se você colocar esse objeto lá embaixo, tá? Vou fazer aqui diferente, quer ver? Só para ficar mais fácil a visualização do que eu quero dizer. Vamos considerar o seguinte, ó. Você vai colocar o objeto aqui lá no fundo, tá? Esse objeto, ele não vai ficar lá no fundo. Ele não vai ficar no fundo. O que vai acontecer com ele? Quando você soltar esse objeto lá no fundo, ele vai adquirir uma aceleração para cima. Ele vai adquirir uma aceleração para cima. Quando ele adquirir essa aceleração para cima, isso quer dizer que o peso é menor do que o empuxo. E o que acontece aqui nessa circunstância, gente? Nessa circunstância, observe, ó, todo objeto está submerso, todo objeto está debaixo d'água. E nós sabemos que o empuxo é a densidade do líquido, o volume submerso vezes a gravidade. Então, todo o volume aqui está submerso. Então, o empuxo é grande. Só que quando esse objeto ele começa a aflorar aqui, ó, quando ele vai fazendo isso daqui, o que está acontecendo com o volume submerso dele? Ó? O volume debaixo da linha d'água está diminuindo. Quando o volume diminui, quando esse volume diminui, o produto diminui, então o empuxo diminui. O empuxo diminuindo, chega um ponto que ele se torna igual ao peso. Quando ele se torna igual ao peso, o objeto fica flutuando aqui em cima. Tá? Então, aquele objeto que tem uma parte fora da linha d'água, significa que se ele for mergulhado lá no fundo da água, quando você soltar, ele vai ser acelerado para cima, porque o empuxo é maior do que o peso. Quando o objeto vai saindo, né? Imagina a linha d'água aqui, o objeto aqui, ó, aqui embaixo, ó, o objeto está aqui embaixo. A partir do momento que o objeto vai surgindo do lado de cá, o volume debaixo da linha d'água vai diminuindo. O volume diminuindo, o empuxo vai diminuindo, até que o empuxo se torne igual ao peso e ele fique parado. Tá certo? É isso que acontece. Então, é por isso que você tem essas condições aqui, ó. Então, aqui você tem um empuxo 1, aqui um empuxo 2, aqui um empuxo 3. O empuxo 1 é maior do que o 2, que é maior do que o 3. Aí, quando ele chega aqui, olha, quando ele chega na terceira posição aqui, o peso e o empuxo se tornam iguais, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o empuxo
é igual ao peso. É por isso que ele vai flutuar, tá? Então, toda vez que você tem um corpo flutuando, é porque o empuxo é igual ao peso, tá? Flutuação, então, para ocorrer flutuação, o que é necessário? Empuxo igual ao peso. Agora, nós já falamos anteriormente, se a densidade do líquido for maior que a densidade do corpo, tá? O corpo flutua. Se a densidade do líquido for menor do que a do corpo, o corpo afunda. Então, para que haja flutuação, é necessário que o empuxo se torne igual ao peso, tá? Então, nessa flutuação, você está associando o fato do corpo, se ele for maciço, imagina um navio, por exemplo, né? Se você tirasse o volume todinho do interior do navio, se você fundisse o navio e transformasse num imenso bloco de metal, ele iria afundar. Se você tem um navio flutuando, é porque os espaços vazios ali aumentam o volume. Então, se você pegar a massa do navio e dividir pelo volume do navio, ele vai dar a densidade da água. É por isso que vai flutuar. Tá certo? Se a densidade for maior, ele vai afundar. Com certeza. Tá certo? Então, nós vamos ter o seguinte, que isso daqui são as condições. Então, toda vez que se disser que um corpo está flutuando, é porque o empuxo chegou ao peso. Guarde isso, tá? Isso daqui, ó. Agora, você já ouviu falar de hidroginástica? Hidroginástica é ótimo para pessoas que estão em fase de recuperação ou estão iniciando algum tipo de atividade física. Né? Uma pessoa que ficou muito tempo parada, sem muita mobilidade e tudo, se ela vai começar a fazer algum tipo de atividade física, é muito interessante começar com a hidroginástica. Por quê? Porque o empuxo diminui o esforço que ela vai fazer. Se você está com água até a altura do peito e se você começar a movimentar as pernas, você vai fazer um esforço menor do que se você estivesse fora da água. Fora da água, você tem que levantar o peso das suas pernas. Dentro da água, como tem um empuxo para cima, uma parte do peso das suas pernas vai ser minimizada pelo esforço que você está fazendo com a presença do empuxo. Tá? Então, no caso, peso aparente seria o esforço que essa pessoa está fazendo, uma vez que já foi minimizado pelo empuxo. Uma vez que você pegou o peso da pessoa, tirou o empuxo, o que sobrou é o peso aparente. Então vamos imaginar o seguinte, olha, imagina um objeto aqui dentro de uma piscina, por exemplo. Esse objeto, ele tem um determinado peso, tá? Tem um peso ali. E tem um empuxo atuando sobre ele. Aquele objeto, tá? Ele tem uma força normal. A força normal é o quê? É a força com que ele comprime a superfície. Tá? Quando você vai medir o seu peso, você sobe numa balança, a balança indica o valor da força normal. Então, imagine se esse corpo aqui fosse uma pessoa e no fundo da piscina tivesse uma balança.
Essa pessoa subiu sobre a balança, então o peso dela está puxando ela para baixo, o empuxo produzido pela água está empurrando ela para cima e ela ainda comprime a balança uma certa quantidade que é a normal, que seria a indicação da balança, que seria o peso aparente, porque o empuxo está reduzindo esse valor. Então você teria aqui, ó, uma força normal para cima. Observe que aquele objeto ali está parado. Se ele está parado, você diz que a força resultante ali é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, eu tenho, ó, normal e empuxo estão no mesmo sentido. Eu somo. O peso está para baixo. Eu subtraio. Isso tudo é igual a zero. O que eu quero? A normal. A normal seria peso é negativo, passa para lá positivo. Empuxo é positivo, passa para lá negativo. Então, normal é peso menos empuxo. Isso daqui, ó, diferença entre o peso e o empuxo, tá? Essa normal aqui, ela vai ser chamada de peso aparente. Então, você pode dizer o seguinte, ó, o peso aparente é o peso real menos o empuxo. É isso aqui que é esse esforço do peso aparente que uma pessoa vai exercer quando ela está fazendo hidroginástica. Ela está sofrendo ação dessa força aqui. Tá certo? Então, isso daqui é o líquido que faz, essa aqui é a força que a gravidade atrai, então vai sobrar essa daqui para a pessoa fazer, tá? Então, isso daqui é peso aparente, que é também conteúdos que são às vezes cobrados aí nos concursos, né? Como a gente não tem ainda uma ideia de como vai ser cobrada essa prova da UFMG, é bom a gente ter isto em mente também, tá? Então, a teoria para a prova da UFMG seria essa. Vamos fazer alguns exercícios da apostila aí a respeito dessa parte do empuxo para a gente fechar esses conteúdos. Então vamos lá, olha, página 65, nós temos o seguinte, olha. Descreva qual a relação entre o empuxo e o volume do objeto submerso no fluido, tá? Então, você vai ter o seguinte, empuxo é igual ao peso do volume do líquido correspondente ao volume submerso. Que a gente chama de volume deslocado. Então, toda vez que você tiver o volume do líquido que foi deslocado, ele corresponde ao volume que está submerso. Se você pegar esse peso, você vai tirar o valor do empuxo. Ou, se preferir, você pode dizer isso, ó, empuxo é a densidade do líquido, o volume submerso, vezes G. É outra relação que você tem para o volume submerso. Tá? No exercício 8, de acordo com o teorema de Arquimedes, um corpo qualquer imerso em um líquido em equilíbrio sofre uma força aplicada pelo líquido denominada empuxo, cujo módulo, direção e sentido são respectivamente. Então, o empuxo, tá? O empuxo é igual
peso do líquido deslocado, direção vertical, sentido para cima. Então, o empuxo ele tem um valor que é igual ao peso do líquido deslocado. Ele é sempre vertical e sempre apontado para cima. Tá? Então, no caso, alternativa C. Então, aqui, ó. Esse é o jeitão do empuxo sempre. Conta a lenda que no século III a.C., Herão, rei de Siracusa, havia pedido a Arquimedes que verificasse se teria sido enganado por um ourives ao desconfiar que este havia misturado prata na confecção de uma coroa de ouro. Sentado numa banheira, Arquimedes imaginou um método de resolver o problema e, saltando da banheira, saiu correndo nu para casa, gritando Eureka, Eureka. A ideia de Arquimedes permite explicar, por exemplo, a flutuação de navios, o sobe e desce dos submarinos ou o movimento de balões. A solução do problema ficou conhecido como princípio de Arquimedes, cujo enunciado é: todo corpo imerso, completa ou parcialmente no fluido, recebe deste uma força resultante vertical, denominada empuxo, que tem o quê? Que tem modo, valor proporcional ao volume deslocado. Tá? Então, o volume deslocado de quem? Do líquido, do fluido. Então, a alternativa correta aí seria a letra D. Tá? É basicamente o que nós acabamos de falar nos exercícios anteriores. No exercício 10, os estudos de hidrostática de Arquimedes o levaram à conclusão de que corpos imersos em um líquido total ou parcialmente sofrem a ação de uma força vertical voltada para cima, denominada empuxo. Devido às características dessa força, o empuxo opõe-se à ação do peso que atua sobre todos os corpos. Quando um corpo se encontra totalmente submerso, a relação entre força, peso e a força de empuxo reduz-se a um confronto entre densidades, a do corpo e a do líquido no qual ele se encontra submerso. Para obter o empuxo necessário, alguns peixes ósseos possuem um órgão denominado bexiga natatória que os auxilia no controle de sua flutuação sem o auxílio de suas nadadeiras, devido à presença de gás em seu interior. Quando um peixe desse tipo apresenta problemas na bexiga natatória e não consegue manter o gás aprisionado, terá dificuldade em manter-se a uma mesma profundidade e também em aproximar-se da superfície, tendendo a ficar no fundo. Para o peixe, nessas condições, podemos concluir corretamente. Então, observe o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o peixe, tá, com o problema na bexiga natatória, ele vai ficar no fundo. Quem está no fundo é porque tem um peso maior do que o empuxo, por isso que ele vai para o fundo. É por isso que ele não consegue nadar em linha reta, mantendo o empuxo igual ao peso, tá? E ele não consegue flutuar, não consegue chegar na superfície.
ele tende a ficar no fundo. Fundo é o quê? Na parte mais baixa. Ele não está falando fundo, quer dizer, num determinado, ele está lá embaixo, encostado lá embaixo. Tá? Então, para ele ficar aqui embaixo, ó, você tem o peso e o empuxo, o peso é maior do que o empuxo. É por isso que ele está no fundo. Então, no caso aí, o empuxo é menor do que o seu peso. Então, letra E. No exercício número 11, leia as afirmativas abaixo sobre o conceito de empuxo e em seguida classifique-as como verdadeiras ou falsas. Justifique sua resposta. Primeiro, o empuxo é uma força que age sempre na direção oposta ao peso do objeto imerso em um fluido. Então, direção oposta ao peso. O peso é sempre o quê? Vertical para baixo. O empuxo é sempre o quê? Vertical para cima. Então, verdadeiro. Né? Você nunca vai ter o peso inclinado. O peso está sempre apontado para o seu pé. Sempre em direção ao seu pé. Tá? Então, no caso aqui, ó, a primeira é verdadeira. A segunda, um empuxo depende exclusivamente da massa do objeto imerso no fluido. O empuxo não depende da massa do objeto. Né? O empuxo, ele depende da densidade do líquido, do volume submerso do corpo, o volume submerso do corpo e da gravidade, tá? Então essa daqui é falsa. Ele depende do volume submerso, não depende da massa do corpo. Terceira, um corpo flutua em um fluido quando a força do empuxo é igual ao peso do corpo. É a condição para que ocorra a flutuação. Peso igual ao empuxo. Então, verdadeiro. No exercício 12, a tirinha abaixo mostra um iceberg que tem seu volume parcialmente imerso, 9/10 de seu volume total na água do mar. Considerando que a densidade da água do mar é 1 grama por centímetro cúbico, assinale a alternativa que indica a densidade do gelo em gramas por centímetro cúbico que compõe o iceberg. Então ele está dizendo o seguinte, olha, você tem aqui a água e aqui está o iceberg. Essa parte aqui, ó, é 9/10 do volume do iceberg, tá? 9/10. Ele está afirmando ainda que a densidade da água do mar é 1 grama por centímetro cúbico. Densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. E ele quer saber qual a densidade do gelo. Vou chamar aqui volume do gelo, já que a gente está chamando aqui a densidade do gelo, só para ficar mais fácil aí. Tá? Então observe o que está acontecendo ali, olha. O iceberg ele está flutuando na água. Então você tem aqui, ó, o peso e para cima você tem o empuxo. Se está ocorrendo flutuação, quer dizer que o empuxo é igual ao peso. Tá? Então, o empuxo é igual ao peso. Tá? Então, peso de quem? Do gelo. É o iceberg
que tem o peso ali. O que é o empuxo? É a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume submerso, que é igual à massa do gelo, o peso do gelo, que é a massa do gelo vezes a gravidade. Tá? Então aqui, ó, essa densidade aqui, ó, se eu multiplico por 1000, ela vai dar 1000 quilogramas por metro cúbico. Sistema internacional, tá? Vamos só para poder, recordando assim aos poucos aquilo que a gente já falou. Então aqui, olha, eu vou ter o seguinte, olha, o volume de gelo, tá? Eu vou chamar de V, tá? Então vai ficar, olha, densidade do líquido, 1000, que é a gravidade, a densidade da água. Gravidade, 10. Volume submerso, 9 décimos de V. Massa de gelo, não sei. Gravidade, 10. Então eu posso cortar agora. Esse 10, eu posso cortar com esse 10. 1000 dividido por 10 dá 100. 100 vezes 9V é igual a massa de gelo. 9 vezes 100 dá 900V, que é igual a massa de gelo. Tá? Vou pegar esse V, vou passar para o lado de lá. Vai ficar assim, ó. 900 é a massa de gelo dividido por V. V é o quê? V é o volume do gelo. Olha que bonitinho, ó. Massa de gelo dividido pelo volume de gelo é a densidade do gelo. Densidade do gelo é igual a 900 quilogramas por metro cúbico. Se eu dividir por 1000, eu vou ter que a densidade do gelo é igual a 0,9 gramas por centímetro cúbico. 0,9 gramas por centímetro cúbico. O que você pode deduzir daqui? Você pode deduzir o seguinte, olha, o volume que fica submerso corresponde à porcentagem das densidades. A razão do volume imerso é a razão entre o volume do corpo e o volume do líquido. Se você pegar, olha, 900 dividido por 1000, dá o quê? 9 décimos. 9 décimos é o quê? O volume que está submerso. Então, se essa densidade do gelo fosse 700, 700 por 1000 daria 7 décimos. Você teria 7 décimos submersos. Tá? Então, a densidade, se você pega a densidade do líquido e densidade do corpo, tá? A parte que vai ficar submersa vai corresponder à razão entre a densidade do corpo e a densidade do líquido. Seria uma maneira de você verificar isso. Olha o que fala o exercício número 13. Um corpo de massa 400 gramas e volume 60 centímetros cúbicos encontra-se totalmente imerso num aquário com água apoiado no fundo. A força normal exercida pelo fundo do aquário sobre o corpo é de, considere G igual a 10 metros por segundo quadrado e a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico. Tá? Então ele quer saber qual é a força normal. É aquele exemplo teórico que eu havia passado para vocês a respeito do peso aparente. Então ali está uma representação, os dados. Então, primeiramente, né, lá no fundo do recipiente, você tem o peso do objeto puxando ele para baixo, a normal
e o empuxo para cima, né? O objeto empurra a água para a superfície, o fundo do recipiente para baixo. Como reação, o fundo do recipiente empurra o objeto para cima. Você tem ainda o seguinte, que as unidades ali, olha, tirando a aceleração da gravidade, tudo está fora do sistema internacional. E a resposta está em newtons no sistema internacional. Então é preciso que a gente transforme tudo para o sistema internacional. Essa vai ser a maior dificuldade nossa aqui. Então aqui, ó, se você 400 gramas, né, grama para quilograma, né, se você pega aqui, ó, quilograma, hectograma, decagrama, grama, uma, duas, três casas para a esquerda. Então, três casas para a esquerda, você tem uma, duas, três, 0,4 quilogramas. Volume para metro cúbico. Então você tem o seguinte, olha, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Centímetro para decímetro, uma casa, decímetro para metro, mais uma casa. Só que é cúbico, então eu vou pular de 3 em 3. Nós estamos dividindo por 1000 cada vez que eu pulo uma casa. Então são 6 casas para a esquerda. Então, ó, 60, uma, duas, 3, 4, 5, 6,0. Tá? Se zero que não tem necessidade, então aqui ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. É o volume. Densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Para transformar de quilogramas por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, multiplico por 1000. Então aqui vai dar 1000 quilogramas por metro cúbico. Então agora eu acredito que dá para fazer os cálculos. Vamos calcular o peso. Peso é massa vezes a gravidade. A massa é 0,4, a gravidade é 10, o peso vai ser 4 newtons. O empuxo é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume imerso. Então, o empuxo seria densidade do líquido, 1000. 1000 é 10 elevado a 3. Ó. 10 elevado a 3. A gravidade, 10 elevado a 4. E o volume, 10, desculpa, a gravidade é 10. E o volume imerso, 6 vezes 10 elevado a menos 5. Então, o empuxo seria 6 vezes 10. Observe aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base, né? Ó, 10 elevado a 3, 10 elevado a 1 e 10 elevado a menos 5. Quando eu estou multiplicando potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. 3 mais 1, 4. 4 menos 5, menos 1. Então, 6 vezes 10 a menos 1. 6 vezes 10 a menos 1, deslocando a vírgula uma casa para a esquerda, daria 0,6 newtons. Achei o peso, achei o empuxo. O corpo está apoiado no fundo do recipiente, ele está imóvel, ele está parado. Quer dizer que as forças se anulam. Se essas forças se anulam, eu vou ter aqui que a força resultante sobre o corpo é igual a zero. Forças de mesmo sentido eu somo, sentidos opostos eu subtraio. Normal e o empuxo estão no mesmo sentido, eu somo. O peso está no sentido contrário, eu subtraio. Isso vai ser igual a zero. Substituindo, normal, o empuxo é 0,6, o peso é 4.
anormal menos 3,4 igual a 0, normal 3,4 newtons. Então, entre as alternativas aí, você teria a alternativa B de bola. Então, no exercício número 14, ele fala o seguinte, olha. A figura a seguir ilustra 3 cilindros sólidos, maciços e homogêneos, de mesma área de base e altura, quer dizer, volumes iguais, em equilíbrio em um líquido. O cilindro A está completamente submerso, sem tocar no fundo do recipiente. O cilindro B está com metade de seu volume imerso, enquanto o cilindro C apresenta 1/3 de seu volume abaixo da superfície livre do líquido. Sobre essa situação, é correto afirmar que. Então, observem o seguinte, tá? Que ele quer saber quem tem a maior densidade, quem tem a menor, quem tem a densidade intermediária. Então, ele fala que o cilindro A está totalmente submerso, tá? Então, o volume submerso de A, tá? É o volume total. O volume submerso de B, tá? Corresponde à metade do volume total. E o volume submerso de C corresponde a 1/3 do volume total. Tá? Então, isso daqui, ó, é o volume submerso. Volume submerso. O que nós sabemos? Nós sabemos que para ter flutuação, né, o empuxo é igual ao peso. O empuxo é igual ao peso. De cara eu posso afirmar para você, tá? O corpo que vai para o fundo, ele tem um peso maior do que o empuxo. Então, consequentemente, ele é mais denso, tá certo? Então, no exercício, ele quer saber a respeito da densidade. Olha para vocês verem que, ó, se você ler as alternativas aí, olha, a densidade de A é maior que a do líquido, a densidade do cilindro B é igual ao dobro, a densidade do cilindro A, pelo fato de estar completamente submerso, o peso do cilindro A é maior que o empuxo sobre ele maior que os pesos de B e de C. O peso do cilindro C é menor do que o empuxo sobre ele, apenas 1/3 de seu volume está submerso, assim por diante. Então, no caso aqui, ó, você tem que o empuxo é igual ao peso. Tá? Então, no caso A, tá? Você vai ter o seguinte, ó, empuxo é igual a quê? É igual à densidade do líquido vezes o volume imerso vezes a gravidade. Então, o empuxo A é a densidade do líquido V vezes G. Para o corpo B, o empuxo é a densidade do líquido V sobre 2 vezes G. E o empuxo C é a densidade do líquido, V sobre 3 vezes G. Então, observe, olha, DLVG, ó, DLVG. Você tem que o empuxo A é igual a... Vamos pegar aqui, ó. O empuxo C, tá? Ele é 1/3 do empuxo A. Tá? 1/3 de A. E o empuxo B é 1/2 do empuxo A.
Então você pode dizer que o empuxo de A é maior do que o empuxo em B, que é maior que o empuxo em C. Então, ó, os empuxos são maiores. Agora, o que aconteceu com o peso? Se o peso é igual ao empuxo, se o empuxo de C é 1/3 do empuxo de A, o peso de C, tá, é menor do que o peso de A. Tá? Vamos pegar os empuxos, fica mais fácil. Olha aqui, ó. O empuxo de A maior que o empuxo de B, mas é menor que o empuxo de C. O peso de A maior que o peso de B, maior que o peso de C. Tá? Os volumes são iguais. Os volumes são iguais. O que eu tenho de peso de A? Massa de A vezes G maior que massa de B vezes G maior que massa de C vezes G. Observe que o G está multiplicando todo mundo. Se eu passar para o outro lado, eu vou cortar. Então, eu vou dividir todo mundo por G. Ó. Eu vou ter que a massa de A é maior que a massa de B, que é maior que a massa de C. O que eu posso dizer a respeito de densidade? Densidade é massa sobre volume. Densidade de A, massa de A sobre V. Densidade de B, massa de B sobre V. Densidade de C, massa de C sobre V. Mas por que você não colocou VA, VB, VC, Luiz Paulo? Eu não coloquei porque ele falou que os volumes são iguais no enunciado. Ele falou que a altura e a profundidade é a mesma, a altura e a área é a mesma. Então, olha, volumes iguais. Se a massa de A é maior que a de B, a massa de C, eu vou ter que a densidade de A é maior que a densidade de B, que é maior que a densidade de C. Né? Esse volume aqui é o mesmo. Então, se a massa de A é maior que a de B, essa divisão aqui de A, massa de A por V e massa de B por V, a densidade de A é maior. Se a massa de C é menor do que a massa de A, ela é maior também. Então, no caso, eu tenho essa relação aí, olha. A densidade de A é maior que a densidade de B, que é maior que a densidade de C. Se você olhar as alternativas aí, olha, você terá o seguinte, olha, a densidade do cilindro A é maior do que a do cilindro B, que é maior do que a do cilindro C, em razão dos volumes deslocados do líquido. É claro? Menor volume, maior volume que C, maior volume do que B. Então, se os volumes são maior quantidade de volume deslocado, é porque você precisa ter um empuxo maior. Para ter um empuxo maior, por quê? Porque o peso é maior. Se o peso é maior, é porque a massa é maior. Tá? Então, se o volume é menor e a massa é maior, quer dizer que a densidade é maior. Então, alternativa letra C. Vamos ao número 15. Uma embarcação, quando está lastreada, apresenta massa de 10.000 quilogramas. Ela possui um formato quadrado, cujos lados são iguais a 10 metros e é utilizada no transporte de 2 veículos pesados por vez, de uma margem a outra de um lago de águas tranquilas. Numa determinada travessia em que ela transportava 2 caminhões idênticos e carregados com igual quantidade de uma mesma carga, verificou-se que a parte submersa dessa embarcação era de 40 centímetros. Se cada caminhão vazio tem massa de 10 toneladas, determine a massa da carga em quilogramas transportada por cada um deles. Dados
densidade da água 1 grama por centímetro cúbico, módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então você tem o seguinte, ó, quando ele diz que ela está lastreada, quer dizer que ela está com o peso adequado para ela flutuar, não afundar. Tá? Então aqui você tem, olha, aqui é a embarcação, aqui são os 2 caminhões, tá? Essa parte aqui de 40 centímetros é o que está abaixo da linha d'água, é o que está produzindo o empuxo. Quem produz o empuxo é sempre o volume que está embaixo d'água, tá? E ela tem lá os 10 metros. Então você tem o seguinte, qual que é a massa total? A massa total seria a massa da embarcação, a massa dos 2 caminhões, cada caminhão tem 10 toneladas, não é isso que eu disse? Olha aí para vocês verem, olha. É utilizada no transporte de 2 veículos pesados. Então, se cada caminhão vazio tem massa de 10 toneladas, tá? Então, cada caminhão vazio. Então, quer dizer, 10 toneladas são 10.000 quilos. Tá? Então, você tem que a massa total, tá, seria a massa da embarcação, a massa dos 2 caminhões e a carga dos 2 caminhões, tá? A massa da carga é X. Então você tem isso aqui, olha. A massa total são 10.000 quilos da embarcação, mais 20.000 quilos dos 2 caminhões, mais 2x, que é a carga dos 2 caminhões. Tá? Então, a massa total seria 10 mais 20, 30.000, mais 2x. Isso é a massa total que está sendo suportada ali. Observe que a densidade da água está em gramas por centímetro cúbico. Se eu multiplico por 1.000, a densidade vai ser 1.000 quilogramas por metro cúbico. Tá? Então, eu tenho o quê? O que eu vou ter ali? Olha, eu tenho ali naquela situação o seguinte, olha, um volume que é o volume de um paralelepípedo. Olha aqui, ó. Base, a largura, o comprimento e a altura. Então, se eu pegar A vezes B vezes C, é o volume do paralelepípedo, multiplico as 3 dimensões. Aqui é metro, aqui é centímetros. Então, vou transformar isso daqui para metros, vai ficar 0,4 metros. Então, o valor do volume seria 10 vezes 10 vezes 0,4. O volume seria 40 metros cúbicos. É o volume submerso da embarcação. É o que está abaixo. É o que vai produzir o empuxo. Naquela embarcação você teria o seguinte, ó, peso total para baixo e o empuxo para cima. O empuxo para cima. Então, resolvendo aqui, nós temos, olha, quanto que vai ser o empuxo? O empuxo é a densidade do líquido, o volume submerso, vezes G. Densidade do líquido é 1.000, o volume submerso é 40 e a gravidade é 10. Então, o empuxo seria 1.000, 40.000, 400.000. 400.000 newtons. É o valor do empuxo. E quanto que seria o peso? O peso seria a massa vezes a gravidade. Então, aqui o peso
seria a massa. Cadê a massa total aqui, ó? 30.000 vezes 2x. 30.000 mais 2x. Vezes G que vale 10. 30.000 vezes 10, 300.000. 2x, 20x. Então aqui é o peso. Qual que é a condição de flutuação? Para ter flutuação, o empuxo é igual ao peso, ou o peso é igual ao empuxo. Quanto que vale o peso? 300.000 mais 20x. E o empuxo? O empuxo, 400.000. 20x, passo 300.000 para o segundo metro, 400.000 menos 300.000. 20x é igual a 100.000. X é 100.000 dividido por 20. 0 corta com 0. 10.000 dividido por 2 vai dar 5.000 quilos. Ou 5 toneladas, se preferir. É a massa que cada caminhão está absorvendo. Então, a alternativa correta, letra D. E com isso, a gente encerra esse conteúdo especificamente para a prova lá do FMG. Boa sorte, espero que tenha valido a pena, espero que tenha ajudado. Tá bom? Um abraço para vocês.